Bom, outro dia, eu falando das minhas lembranças da juventude, eu falei sobre o transporte de carga, que eram as carroças, as carroções e tal. Começaram a surgir os caminhões e tal, né? E foi melhorando. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o transporte de passageiros. Naquele tempo, o transporte de passageiros era feito por uns ônibus antigos americanos, mais ou menos isto, olha. Isto era um ônibus antigamente. Ele atrás tinha luz de breque, quando eu pisava no breque acendia uma palavra escrita stop, pare em inglês. Isso porque os nossos ônibus eram todos americanos. Naquela época nem se pensava em indústria de automóveis, né? Fabricavam naquela época automóveis como este. Aqui atrás é um banco onde iam dois passageiros, iam dois dentro do carro e dois ali atrás. E normalmente, sabe como que chamava aquele banquinho de trás? Ali chamavam de banco da sogra, porque os casais queriam sempre que a sogra, ou dele ou dela, ficassem lá atrás. Não participavam da conversa, não davam palpite e ficavam de escanteio lá atrás. Outra coisa que tinha muito era o bonde. O bonde era a condução mais barata, custava metade do preço de um ônibus. Lembrar uma época o ônibus custava 2 cruzeiros e o bonde custava 1 cruzeiro. O bonde andava lotadíssimo nas horas de rush. O pessoal ia pendurado, com a pontinha do pé no estribo, segurando na ponta dos dedos, porque era como poderia andar no bonde. Muita gente não aguentava e caía do bonde no trajeto. O bonde andando caía. E sempre caía alguém. E muitas vezes o bonde passava muito rente de um caminhão, todo mundo tinha que se apertar muito para não bater com as costas no caminhão. E muitas vezes batiam. Muita gente se machucou andando de bonde. Inicialmente o bonde era aberto dos dois lados. Mas como o acidente era muito maior do lado esquerdo, então eles fecharam, então só ia gente pendurada do lado direito. Tinha o bonde Camarão, que esse era fechado, que também andava lotadíssimo, e tinha o bonde Gilda, que era confortável, bonito, foi o mais moderno. Mas quando o bonde tinha um problema qualquer, que ele quebrava, ou que ele dava alguma trombada, ou quando atropelava alguém, tudo isso era comum todo dia, o bonde era obrigado a ficar parado esperando a polícia, fazer ocorrência, tudo. Imagina a confusão que dava no trânsito. Naquele tempo não tinham essas grandes avenidas de hoje. Essas avenidas foram todas alargadas. As ruas eram estreitas e duas mãos. Ônibus, caminhão, tudo andando em duas mãos. Vergueiro, Domingos de Moraes. Uma das mais largas era a Avenida Celso Garcia. E lá nós tínhamos um problema terrível. Passava o trem e não existia viaduto. Então tinha a famosa porteira do Brás. Enquanto não passava, não acabava de passar o trem, não abria a porteira. Aí formava aquela multidão de pessoas e aquele monte de carros, que muitas vezes abriam, andavam, fechava de novo. Muitos até tinham que esperar, muitas vezes, 2, 3 aberturas da porteira do Brás, que deu até uma musiquinha, adeus, adeus, porteira do Brás, que já vai embora e já vai tarde demais. Esses eram os problemas que nós tínhamos na cidade. Os ônibus eram poucos e andavam super lotados. E aí, uma época, a CMTC, que era a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, resolveu colocar para girar o Papa-Fila. Era uma carreta, dessas que você vê na estrada, carretona, grande. Assim era o ônibus Papa-Fila. Era aquela carreta que na frente ia no cavalo mecânico só o motorista e a carreta atrás, que era um ônibus. Diziam que cabiam 120 pessoas, de pé e sentado. Mas na hora do rush, não sei não se isso não quase dobrava. Era muita gente. Mas a vida era bem mais gostosa do que hoje, bem mais romântica. Falei sobre os transportes. Depois falarei mais sobre o cinema, os bailinhos, as coisas boas da vida. Muito obrigado por me darem atenção e estarei novamente dentro de uma semana falando sobre isso. Muito obrigado aos que gostam e desculpe dos que não gostam.
Até logo, um bom dia para vocês.